A nossa equipe de reportagem esteve na localidade de Camará, para a gente ouvir, alguns moradores, conversar também com lideranças lá da comunidade que exatamente transmitem esse sentimento agora, após a aprovação da lei na Assembleia Legislativa e também a sanção por parte do governo do estado, que oficializa a localidade de Camará como pertencente ao território do município de Itapajé. A matéria com o nosso repórter Maicon Rios e o nosso cinegrafista Márcio Chaves. Foi publicado no Diário Oficial do Estado o projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em que definiu os novos limites entre Itapajé e Itapipoca, beneficiando para Itapajé o território em que está inserido a localidade Camará. Nós conversamos com o vice-prefeito Edinho Rocha, ele que falou sobre o seu sentimento dessa conquista, uma luta que é uma luta antiga da sua família. Ele também pontuou as razões por que levam o Camará a ainda não poder se transformar em distrito. Essa luta vem desde o meu avô, era um sonho que meu avô tinha. Infelizmente, ele não vai poder ver esse sonho dele sendo realizado, porque ele partiu para a morada eterna, mas que a gente continuou tentando, né? Meu pai continuou tentando, eu entrei aí na política, continuei tentando e tivemos a felicidade, o povo do Camará teve a felicidade de Itapipoca ter um prefeito sensível, sensível com a nossa situação. E quando a gente começou a ter um ligamento com ele, com umas conversações, uns apoios com ele, que ele asfaltou aqui o Camará, a gente já vinha pedindo para ele resolver essa situação, explicamos tudo a ele, porque quando ele foi asfaltar aqui o Camará, ele viu que realmente ele asfaltou o Camará porque o território é de Itapipoca, Então ele só pôde asfaltar aqui o Camará por conta que o território era de Itapipoca. E ele fez um compromisso com a gente que quando ele terminasse de asfaltar, ele ia ceder aí o território do Camará ao Itapajé, porque é um direito nosso, é um direito do povo do Camará. O povo do Camará se identifica total com Itapajé, a estrutura aqui administrativa do Camará toda é bancada pela prefeitura de Itapajé, sempre foi, não tem aqui a não ser esse asfalto, nenhuma benfeitoria da prefeitura de Itapipoca. Então era mais do que justo, mas pegamos um prefeito sensível, como lá atrás o meu pai foi com o ex-prefeito, não pegou um prefeito sensível. Doutor Bastos foi testemunha, que foi quem intermediou essa conversa do meu pai com o ex-prefeito lá, que não foi sensível, não aceitou, e aí continuou essa luta, Mas graças a Deus podemos dizer que essa luta está vencida, podemos dizer que hoje o Camará oficialmente pertence a Itapajé. Camará é uma localidade, no entanto, foi apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Itapajé um projeto de lei em que torna Camará distrito. Até que ponto transformar Camará hoje em distrito é possível? Maicon, é o nosso maior desejo hoje, já que foi resolvida essa questão do território, agora é que o Camará vire distrito, É o nosso desejo, é uma felicidade para a gente ter o Camará como distrito. Mas lá em 2019... tem uma lei complementar, no 203, do deputado Júlio César e daquela deputada que hoje é senadora, Augusta Brito. Que essa lei, ela organizou mais a questão da criação de distrito, Essa lei, ela colocou uns certos critérios para que o município crie aquela localidade em distrito. E esses critérios, infelizmente, o Camará ainda não se enquadra em todos. O nome do Camará foi muito falado na Câmara Municipal, mas que esse projeto, acredito que a assessoria jurídica daquela casa vai dar esse parecer. Esse projeto é inconstitucional. Mesmo então que seja aprovado pela maioria da Câmara, esse projeto não é possível seguir adiante? Não, por quê? Se for aprovado pela Câmara, vai ter que ser encaminhado para o IPES, para o IBGE, comunicando a criação do distrito. E lá eles vão barrar. Então eu acredito que a assessoria jurídica da casa não vai ser irresponsável a esse ponto de dizer que o projeto é constitucional, não sendo constitucional. Além da assessoria jurídica, as comissões da casa, Os vereadores têm as comissões que eles vão realmente dar esse parecer. Quais são os critérios que o vice-prefeito entende que tornam inviáveis, nesse momento, transformar Camará em distrito?
tem um critério que precisa ter 10% da população do município. Então, Camará precisava ter hoje 5 mil habitantes, aproximadamente. Itapajé tem 50 mil, Camará precisava ter 5 mil. Então, Camará não tem essa população. Camará tem em torno de 1.300 habitantes. Precisava de ter um equipamento de segurança pública, uma delegacia, um apoio para a segurança pública. Camará não tem esse apoio. Precisava de uma arrecadação aqui do Camará, no mínimo 10% da arrecadação do município de Itapajé. Não tem essa arrecadação, porque Camará, a arrecadação aqui é alvará, né? E não dá o valor, esses 10%. Então, Camará não se enquadra ainda, vai se enquadrar, se Deus quiser, um dia. Mas hoje, infelizmente, depois dessa lei complementar, o Camará não se enquadra nesses critérios para virar distrito, né? Tem também a questão territorial. A questão territorial tem que ser, no mínimo, 25 quilômetros quadrados. Se a gente fosse colocar aqui, Maico, só um exemplo aqui, ia lá para o Frade, né? 5 quilômetros, ia para o Frade, aqui para o lado da Solidade, ia bater lá no centro da Solidade. E aí, a Solidade vai aceitar? Né? Vai aceitar o Camará invadir lá para ter que virar distrito, a gente tem que invadir outro distrito? O Cantagalo ali ia ficar sendo do Camará, se fosse para o Camará virar distrito, para que atendesse esses 25 quilômetros quadrados, né? Então, infelizmente ainda, isso é questão de tempo, isso não é coisa que a gente fique aperreado, não é coisa que a gente queira passar aí de goela abaixo, porque se a gente for querer, se os vereadores for querer passar isso de goela abaixo, vai ter problema lá na frente, né? Então a gente tem que ter muito pé no chão, nas decisões, nas coisas, e esperar o tempo. Já, se Deus quiser, o Camará está com 5 mil habitantes. Já, se Deus quiser, a gente está com ponto de segurança pública aqui no Camará. A gente agora tem um desafio, é adequar o Camará para que ele possa virar distrito. Então eu quero agradecer toda a Rádio Atitude e dizer ao povo do Camará, ao povo de Itapajé, que isso não é uma vitória minha. É uma vitória de todo o município de Itapajé, especialmente o povo do Camará, né? O Itapajé ganha mais de 150 hectares, né? É uma área grande, inclusive o Mourão, que é o presidente da comissão, por diversas vezes me interrogou, por que, rapaz, que esse prefeito fez isso, uma área tão grande, o prefeito é muito amigo de vocês, nunca aconteceu isso aqui, de um prefeito vir ceder terra, vem pedir, mas ceder não. E Camará teve essa vitória. Pelas ruas do Camará, conversei com alguns moradores que falaram sobre o seu sentimento com essa definição do limite entre Itapajé e Itapipoca e o que eles acham agora de o Camará pertencer em definitivo ao município de Itapajé. Ficou bem melhor pra gente, né? Porque ficar essa divisa entre os territórios, né? Dividido em parte entre Camará e Itapipoca, né? Não, entre Itapajé e Itapipoca. E agora, pertencendo somente a Itapajé, ficou bem melhor, bem mais próximo, né, para a gente resolver algumas coisas e toda a população ficou satisfeita, eu acredito. Para mim, eu já considerava de Itapajé mesmo, né? A senhora fica satisfeita com o fim dessa disputa de território? Fico. Até mesmo porque para nós é mais fácil do Itapajé, né? Do que se pertencesse a Itapipoca, já fica mais longe. Agora é melhor mesmo para nós. Era bom, agora ficou mais melhor ainda. Para vocês, Camará ser o Itapajé é muito mais vantajoso? Muita vantagem para nós. Porque é onde a gente faz a nossa viagem para onde lá, né? Itapipoca é muito longe, não tem carro na hora para a gente ir, nem moto. E aqui tem, toda hora que tem um carro, tem moto. Todos os assuntos de vocês é sempre no Itapajé, né? Itapajé. Mesmo o chão e o território sendo de Itapipoca, mas sempre Itapajé era que vocês tratavam? Melhorou, foi muito para nós ter passado para o município de Itapajé. Para mim foi boa, sabe por quê? Com 8 minutos, 9 já está no Itapajé. E para Itapipoca é meio-dia. O Itapajé, quase todo mundo é conhecido. Aqui a gente está de parabéns, né? Nós queremos agradecer ao nosso líder, né, doutor Idé, Edinho, Padre Marques e principalmente o Felipe Vieira, né, que deu de mão dada esse distrito para Itapajé, né, que era dele. Nós estamos aqui muito felizes. Para vocês foi vantajoso Camará pertencer agora em 100% em território para Itapajé? Foi. Por quê?
porque a gente tinha sempre, o pessoal dizia que a gente nem era Itapajé, nem era Itapipoca, né? Teve essa disputa de muitos anos e agora nós tivemos a vitória, né? E estamos todo mundo feliz com isso. De acordo com as informações do censo do IBGE, Camará, hoje um território itapajense, tem um pouco mais de 1.300 habitantes. Gleison Galeno, coordenador de área do IBGE em Itapajé, respondeu por mensagens via WhatsApp sobre como deverá ser a contabilização dos moradores do Camará para Itapajé com base nesta nova lei. Aí funciona mais ou menos da seguinte maneira, né? Os prazos não são tão definidos, mas é assim. O IBGE precisa ser notificado da lei nova. E aí, como é uma lei muito recente, o IBGE ainda não recebeu oficialmente essa documentação. E aí o órgão leva um tempo para poder fazer a implementação das mudanças na base cartográfica, para poder fazer as alterações. E isso vai ser enviado oficialmente para o TCU na estimativa do ano que vem. Porque tem o prazo entre o recebimento da lei, a implementação na base e até o envio ao TCU. Grosso modo falando, para poder que a gente ter todo esses dados oficializados, demora aí mais ou menos um ano. Sessões de votação. O cartório eleitoral da 41ª Zona, por enquanto, a informação que tem é de que manterá as urnas e sessões do Camará na creche da Escola Capitão, até ser notificado pelo TRE do retorno destas sessões à sede do Camará. 1h pontualmente em Itapajé, está aí, portanto, nessa matéria especial com relação à situação da localidade de Camará, que agora oficialmente pertence ao território itapajeense. O nosso repórter Maicon Rios também, né, contactou exatamente com o vereador Haroldo Mota, presidente da Câmara Municipal, que havia exatamente apresentado esse projeto na última sessão, né, exatamente no tocante à criação do Distrito do Camará. Esse projeto foi retirado de pauta exatamente após o Haroldo ter sido alertado, se não me engano, pelo vereador Bruno Francisco, né, no tocante a essa possível inconstitucionalidade. E aí, com base exatamente ao que o Edinho trouxe de informação, né, a criação de distritos se dá com base na Lei Complementar 203, que é de 29 de julho de 2019, que é de autoria exatamente do Júlio César Filho e da então deputada Augusta Brito, hoje senadora, né, que cita exatamente alguns requisitos para que se possa criar exatamente um distrito dentro de um território municipal. Alguns desses requisitos, como por exemplo ter um equipamento de ensino, uma unidade de ensino, uma escola, Camará já tem, um posto de saúde, né, o Camará já tem, um cemitério eu não tenho certeza, vocês sabem, tem cemitério, né? Precisa ter cemitério, atende já a esses requisitos. Só que tem um outro ponto, ou alguns outros pontos, né, que são eles, a questão da população. Um distrito, para ser oficializado, a sua criação precisa ter no mínimo 10% do total da população do município. Precisa ter também, né, um percentual X com relação ao PIB. A movimentação econômica financeira precisa ser superior a 10% das receitas geradas no município. Então, são fatores que precisam ainda ser trabalhados, além de ter um posto, né, um posto base para a área da segurança. Então, são alguns quesitos que precisam ser preenchidos e aí, a partir desse momento da oficialização, né, do Camará como território itapajense, aí exatamente as autoridades lá, políticas, lideranças políticas, né, tem principalmente o Éder Rocha, vice-prefeito Edinho, que falou com a nossa equipe de reportagem, doutor Idervaldo Rodrigues Rocha, o vereador Haroldo Mota, né, presidente da Câmara atualmente, que lá também reside, e outras autoridades também, lideranças políticas, aí vão exatamente passar a trabalhar para que o Camará possa atingir também, né, ou exatamente atender a esses demais requisitos para que posteriormente possa exatamente pleitear a condição de distrito aqui do município de Itapajé. Mas acho que nesse primeiro momento, né, a população já fica extremamente feliz, porque faltava essa oficialização, embora o sentimento de pertencimento a Itapajé já existisse, né, por parte da população, mas faltava essa oficialização, faltava exatamente legitimar dentro da lei,
né, que esse território pertence oficialmente a Itapajé e com base exatamente nessa lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado, já publicada no Diário Oficial do Estado, isso já passa a acontecer. Então não é somente mais o sentimento de pertencimento de ser itapajense por parte da população. Agora, oficialmente, a população do Camará é do município de Itapajé. E aí os próximos passos são exatamente esses, né? Trabalhar para que aquela região, aquela localidade possa atender a esses requisitos, né? Que são citados na Lei 203 de 29 de julho de 2019, para que possa posteriormente estar pleiteando a condição de distrito. Mas logicamente que, e como foi bem citado novamente pelo Edinho, isso foi citado também na Câmara Municipal, a atuação, a postura, né, a posição do prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, né, de ter cedido esse território ao município de Itapajé, realmente precisa ser reconhecido, precisa ser citado, né, e um gesto como esse, logicamente, precisa, obviamente, de reconhecimento, né? Então, graças exatamente a esse desprendimento e a essa atenção que teve o prefeito Felipe Pinheiro à população, porque ele sabe muito bem que o sentimento da população era de pertencer ao município de Itapajé e não a Itapipoca. Os serviços já eram ofertados, serviços públicos ofertados exatamente pela Prefeitura Municipal de Itapajé. E depois, logicamente, né, que a gente sabe muito bem que isso foi extremamente importante, o relacionamento que ele sempre teve com o ex-prefeito Padre Marques, com o Dr. Idé, com o Edinho, com esse grupo, né, que esteve exatamente aí, graças a essa articulação, pleiteando exatamente isso e não teve nenhum tipo de resistência por parte do prefeito Felipe Pinheiro, né, que deu aí a sua contribuição extremamente importante dentro desse processo para que o Camará passe oficialmente a pertencer ao município de Itapajé.